Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico. Fala pessoal, é o César, tudo bem? Bom, pessoal, então, na atividade de hoje, vamos dar continuação, né? Vamos continuar a recordar o conteúdo visto em 1 mês e meio de aula presencial, certo? Então, vimos na última atividade que nesse 1 mês e pouco de aula nós vimos 3 assuntos. O primeiro deles foi uma introdução à química analítica, o segundo foi uma introdução à espectroscopia. Ambos já foram trabalhados na atividade anterior. Ficou faltando a gente recordar o assunto 3. Lembrando que esses vídeos não substituem as notas de aula, né, e o tempo de 1 mês e meio que a gente trabalhou, ok? Então vamos lá, o assunto 3 que a gente vai trabalhar agora, que a gente na verdade vai recordar muito brevemente, o assunto dele é UV-Vis, certo? Que é uma técnica espectroscópica. Então vamos relembrar rapidamente, quando a gente trabalhou o UV-Vis, num primeiro momento a gente viu uma breve definição, se é que isso é possível, definir uma técnica, mas nós vimos uma definiçãozinha de espectroscopia do UV-Vis. Depois, nós vimos o princípio do método, não é isso? E alguns conceitos importantes. Não é? Então nós vimos que a técnica ela se baseia, né? Se a gente abre o equipamento no meio, ele tem uma lâmpada que emite vários tipos de radiação eletromagnética com vários comprimentos de onda. Depois da lâmpada nós temos um filtro que normalmente é um monocromador, certo? Depois você tem o compartimento da amostra. E depois você tem o detector. Nesse item 2, nós vimos lá vários conceitos importantes. Então nós definimos o conceito de transmitância, o conceito de absorbância, a relação matemática que existe entre elas, né? Vimos lá a tal da lei de Beer, várias outras fórmulas, né? A igual a E, B, C, A igual a A, B, C e assim vai, né? Então trabalhamos várias fórmulas lá. E aí, depois de trabalhar essas fórmulas, a gente foi para os exercícios. Estão lembrados? Então, ó, aqui, ó, o tio deu uma modificada nos exercícios para que vocês possam fazer de novo. Então, tá aqui o exercício 1, ele é parecido com o que a gente trabalhou em sala, tá? Então, ó, dá uma paralisada na tela, tá aí as respostas do exercício 1. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Que vocês refaçam esses exercícios para entregar até domingo, ok? Por gentileza. Então, esse daqui são exercícios de conversão, né? Onde a gente trabalha as fórmulas, que a absorbância corresponde à transmitância de 99%, que a absorbância corresponde à transmitância de 0,10%, ora está trabalhando com transmitância percentual, ora está trabalhando com transmitância normal, enfim, né? Então, exercício 2, também nós resolvemos em sala, está trabalhando a absortividade molar, ou seja, se está trabalhando com absortividade molar, você vai usar a formulazinha lá da lei de Beer, né? Tudo isso nós já resolvemos em sala, estamos só recordando.
Exercício 3, determine a absorvância de uma solução, de um composto cuja absortividade molar é tanto. Tá aí a respostinha, tá? Depois vocês me entregam. Esse exercício 4, se eu não estou enganado, foi um dos últimos que a gente fez em sala. Ele é muito interessante que você pegue novamente para fazer, gente, porque é importante que você entenda cada pequeno detalhe dessa questão. Então tá lá, ó. Determinação do benzeno presente no hexano. Então o benzeno é o nosso analito e o hexano é o nosso solvente. Então tá lá, uma primeira informação que o hexano puro possui uma absorbância desprezível no UV-Vis, certo? Acima de 200 nanômetros. Uma solução preparada dissolvendo-se 25,8 mg de benzeno em hexano em balão de 250 ml tem pico de absorção em 256 nanômetros. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o benzeno, né? O comprimento de onda ideal para trabalhar com ele, né? Para determinar e quantificar o benzeno é 256 nanômetros. Nós vimos isso em sala de aula, certo? E essa informação inicial aqui, que o hexano possui uma absorbância desprezível acima de 200 nanômetros, né? Isso tem uma importância, uma relevância muito grande na resolução de exercício, né? Por quê? Porque isso mostra, né? Esse dado nos mostra que o hexano não vai interferir na análise do benzeno. Então é importante que você relembre esses argumentos e entenda eles novamente. Aqui eu estou explicando, estou relembrando muito rapidamente, mas eu quero que você relembre isso. E caso você não entenda esse tipo de argumento, você precisa me procurar, que isso é importante, ok? Então, tudo isso daqui já foi resolvido em sala de aula, eu não vou retomar. Muito bem. Exercício 5. Esse é um bom exercício, esse exercício a gente não fez, tá? Mas eu vou fazer com vocês em sala de aula, ou melhor, aqui, para vocês relembrarem como é que resolve um exercício de lei de Beer. Vamos fazer junto? Aqui, ó. Opa, aqui, ó. Vamos lá. Eu peguei ele, imprimi, olha só, com todo carinho para você, pessoal. Vamos lá, já tem a respostinha aí, tá? Vamos fazer juntinho. Então tá lá. O berílio 2 forma um complexo com acetil, acetona, e ele já me dá aqui a massa molar desse complexo. Ele não mostra a estrutura, ó. Perceba? Ele não mostrou a estrutura do complexo. Não importa nesse momento. Ok? O que importa é a massa molar. Muito bem. Calcular a absortividade molar do complexo, dado que uma solução 1,34 ppm apresenta uma transmitância de 55,7%, quando medida em uma célula de 1 centímetro a 295 nanômetros. O comprimento de onda de máxima absorção. Então, ó, essa informação, 295 nanômetros, o comprimento de máxima absorção, está me revelando qual que é o tipo de radiação eletromagnética que eu estou bombardeando a minha amostra. Isso nós já conversamos em sala. Esse número, para o nosso exercício de quantificação, não serve para nada. Ele só está dando a informação qual que é a onda eletromagnética que me dá a maior sensibilidade do método e que, portanto, eu vou usar para quantificar. Ok? Muito bem. Então, veja bem, ele está me dando a transmitância percentual, né? E nós temos a formulazinha da lei de Beer. De um lado, né? A é igual a E, B, C. Então, para eu usar essa minha fórmula, eu preciso da absorbância e não da transmitância percentual. Entretanto, existe uma relação matemática entre absorbância e transmitância. Essa relação se dá dessa maneira, né? A absorbância é igual a menos log da transmitância. Nós deduzimos essa fórmula em sala, ok? Muito bem. Se a transmitância percentual é 55,7,
né? A transmitância nua e crua é 0,557. Isso nós já aprendemos a fazer. Portanto, como é que fica a absorbância da minha brincadeira? A absorbância é igual a menos log de 0,557. A absorbância é igual a 0,254. Muito bem. Esse número é bastante útil porque eu vou colocar ele dentro da minha fórmula. Ali, ó, 0,254. Né? Lembrando, qual é a pergunta do problema? Aonde está a pergunta? O que ele está pedindo aqui no nosso problema? Ele está pedindo para calcular... Ó, o tio vai colocar com corzinha bem bonitinha para você. Calcular a absortividade molar do complexo. O que é a absortividade molar? Ela, juntamente com o B, que é o caminho óptico, me dá o coeficiente angular da minha curva de calibração. Certo? Normalmente o meu caminho óptico é 1 centímetro, então acaba que o Ezinho, que é a minha absortividade molar, quase sempre acaba sendo o meu coeficiente angular. Ok? Muito bem. Então, essa é a minha incógnita, né? Ó. E é o que eu quero calcular. A, eu não tinha. Eu calculei a partir da transmitância. B, eu tenho. Caminho óptico. 1 centímetro. Olha lá. O tio tá fazendo com corzinha bem bonitinha para você. C é a minha concentração. Então, olha só. Eu não posso ter uma equação com duas incógnitas. Certo? Ele quer ir. Né? A concentração, eu tenho como achar. Na verdade, o problema me dá a concentração, né? Ó, a concentração está aqui, ó, 1,34 ppm. Só que eu posso jogar ele direto aqui? Não. Ó, o tio está fazendo com corzinha para você. Ó. Eu não posso jogar direto. Por quê? Porque isso aqui é a absortividade molar. Portanto, a minha concentração, para eu inserir aqui, é concentração molar. Nós já deduzimos isso, fizemos análise dimensional lá em sala, né, para ter coerência com as unidades, para fazer o cancela, para a absorbância ficar dimensional. Tudo isso nós já fizemos, certo? Então, o que nós temos que fazer aqui agora? Converter um 1,34 ppm para mol por litro. Tá? Então, como é que a gente faz isso? 1,34 ppm, né? É quase a mesma coisa que 1,34 miligramas por litro. Certo? Isso aqui, ó, 1,34 miligramas por litro, é o mesmo que 0,00134 gramas por litro. E faltou espaço. Ok? Então, agora dá para converter, ó. De posse desse númerozinho aqui, dá para converter para mol por litro. 1 mol por litro do meu complexo de berílio, eu vou ter 166,2 gramas por litro do meu complexo de berílio. Acontece que eu tenho 0,00134 grama por litro, ppm, né? 1,34 ppm. Isso vai corresponder a x mols por litro. Ficou bagunçado aqui, ó. Quando eu faço essa regrinha de 3, ó, com corzinha. Quanto que dá x? Convertido para mols por litro. 8,06 vezes 10 elevado a menos 6 mols por litro. Agora sim, de posse desse valor, eu posso vir aqui, ó, e inserir. Então, como é que fica aqui a brincadeira? 0,254
é igual a E vezes 1 vezes 8,06 vezes 10 elevado a menos 6. Depois você faz na tua casa. Eu não quero fazer aqui agora para não mastigar tanto para você. O ideal é que você faça na tua casa usando unidades de medida para fazer o corta-corta para ver a absorbância ficar dimensional, tá? Faz isso bonitinho na tua casa, do jeito que a gente aprendeu em sala, tá? Para treinar. Eu não vou fazer isso agora, tá? Então, isolando E, quanto é que fica? 3,1 vezes 10 elevado à quarta litro por mol vezes centímetro. Que neste caso, né, que é a unidade de absortividade molar. Ok? Tá a resposta. Muito bem. Relembraram como é que resolve o exercício da lei de Beer? Então nós deduzimos várias formulazinhas, né? Esses exercícios, lembram que o tio falou para vocês? Na prática, para que eles servem? Para prestar concurso. Porque na prática, quando você vai para o laboratório, você acaba usando o quê? Usando curva de calibração para quantificar, você acaba usando ponto único, padrão interno, vários métodos. É difícil a gente, quer dizer, não é usual a gente usar a fórmula da lei de Beer para quantificar no dia a dia, né? Na prática de laboratório. Esses exercícios eles caem muito em concurso público para químico, ok? Tudo bem, gente? Olha só, para o vídeo não ficar muito longo, para ficar difícil para postar, então vou parando por aqui, mas vai ter continuação, ok? Abraço, tchau, tchau.